E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Antônio e sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de C# .NET 8. Nesse curso, pessoal, a gente está aí na aula 23 e nessa aula vai ser bem legal. A gente vai começar aí então como trabalhar com os métodos que a gente aprendeu nas outras aulas. Se você não aprendeu sobre classes, volta aí a umas aulas, a gente começou esse módulo aí de programação orientada a objetos, tá bem legal, tá? E a gente aprendeu sobre classe, a gente aprendeu que a classe, para quem não lembra, ela é formada de duas coisas, de métodos e atributos. A gente aprendeu a trabalhar os atributos, a definir os atributos, a criar instância para acessar esses atributos, e agora a gente vai trabalhar a parte de métodos. E métodos, pessoal, não é nada complexo, tá? Se você vem de outras linguagens, sabe que métodos também são as funções, as functions. Eu vou chamar aqui de métodos porque é uma linguagem mais usual, é uma coisa mais utilizada, um nome mais utilizado. Então, assim, até para a gente se alinhar também, eu vou chamar de método aqui, mas método e função é a mesma coisa. Até para definição da própria classe, quando a gente pensa que classe, ela tem características e tem ações, a função é uma ação, o método é uma ação. Entendeu? A gente ainda não trabalhou com nenhum método, mas a gente vai começar hoje, então, querendo ou não, essa aula é um divisor de águas para muita coisa que a gente vai conseguir fazer daqui para frente, tá? Precisava que vocês tivessem assistido isso tudo para vocês chegarem até aqui e entenderem como tudo vai se encaixar, tá bom? Então, a gente entendeu atributos, vamos para os métodos, tá? E os métodos, pessoal, eles têm 3 características, tá? Na minha opinião. O primeiro deles é retorno. O método, ele pode executar uma ação e retornar um valor. Não se preocupe se você não entendeu, mas ele vai te retornar alguma coisa, tá? E tem os métodos sem retorno. Existem métodos que você não precisa retornar nada, tá? A gente nessa aula vai começar por esses sem retorno, que são os mais simples, tá bom? E a gente tem uma outra característica, não é um tipo de método, mas uma característica é que os métodos, eles precisam ser invocados, tá? Eles precisam ser chamados. Se você definir um método, seja com retorno ou sem retorno, mas não invoca ele, não chama ele de algum lugar, de nada serve, tá bom? Então, para essa aula, a gente vai focar aqui nos métodos sem retornos, tá? E nas próximas a gente vai trabalhar direitinho como é que funciona essa questão. E vamos então ao código, né? Eu estou aqui com o meu Visual Studio aberto. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui, né? Eu tenho esse programinha base aqui. Você pode pausar e escrever ele. Na outra aula a gente explicou para o modelo de aplicação console do .NET, tudo parte dessa aplicação Program. Você pode criar várias classes aí dentro, tá? Você pode criar infinidade de classes, mas sempre vai começar daqui de dentro. Sempre mesmo, para aplicações do tipo console, tá? Tem como fazer umas coisas aí e tal, para começar em outro lugar, mas é como funciona uma aplicação de terminal, uma aplicação console, que é o que a gente está trabalhando desde o começo, tá bom? E para essa aula, pessoal, eu vou criar uma classe, e eu vou criar uma classe chamada banco, tá? Banking, né? Acho que é banking, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que a galera não gosta quando eu pesquiso, né? Mas é uma coisa que eu gosto, é só bank mesmo, tá? Bank, tá? Nessa classe bank, o Visual Studio ele acaba criando isso daqui. Vocês podem excluir sem problema nenhum. Aqui eu coloco um public. Opa. Depois eu vou explicar nas aulas de modificadores de acesso, que é um dos fundamentos da orientação a objetos. O que é public, internal, private, a gente vai aprender tudo isso, então não se preocupe, tá bom? E beleza, pessoal. Vamos criar então aqui os atributos de um banco, tá? Atributos, tá? A gente aprendeu isso nas outras aulas, né? Então, eu vou colocar aqui, esse banco, ele pode sim ter um ID, tá? Esse ID aqui, ele seria, acho que eu esqueci o nome, mas aquele código que um banco tem, né? Como se fosse da agência dele. Não é nem a agência, é um código do banco mesmo, né? Eu acho que no Nubank é 260, tem outros bancos aí que tem vários códigos, tá bom? Tem um nome, o banco tem um nome, tá bom? Ele pode ter uma descrição, mas não quero me perder aqui muito, pessoal, nos atributos que a gente trabalhou. Só vou colocar um ID e nome mesmo, tá bom? E aqui eu vou colocar, então, os métodos, tá? Métodos do banco.
Perfeito. A gente vai trabalhar nessa aula aqui método, tá? Um método sem retorno. Ou seja, ele vai executar uma ação e não vai retornar nenhum valor. Eu sei que talvez fique um pouco confuso, mas eu prometo que vai fazer sentido, tá bom? Então aqui a gente vai criar um método, tá? Público. A gente bota um public aqui, quase tudo é public, é com modificador de acesso, tá bom? E a gente vai colocar um void. Void é vazio. Isso aqui é o tipo de retorno. A segunda palavra depois do método é um retorno, tá? Então a gente bota void, tá bom? E aqui é a sua imaginação que manda, porque aqui você vai criar o nome do método, tá? Vamos supor, pessoal, que a gente está numa campanha de marketing, né? E a gente está liberando créditos para os usuários. Sei lá. Ou então a gente está pedindo para o usuário pedir um novo cartão, entendeu? Solicite um novo cartão, né? Então a gente quer, o que a gente quer que o usuário faça? Nada, a gente só quer enviar esse e-mail, né? Para ele ligar para o banco para solicitar um cartão ou fazer alguma ação. Então eu vou chamar aqui o método, né? De request new, como é que é cartão? Em inglês, não fiquem com raiva de mim, pessoal, por causa disso. Card. Na aula, eu juro que eu não lembro desses nomes. Eu sei que é bem óbvio, tá? Mas, enfim. Tá aqui, tá? Public, que ele é público. Void, não vai retornar nada. E aqui é o nome. Aqui é o nome qualquer, tá? E aqui, pessoal, aqui é tipo assim, a lógica vai ser aqui embaixo. Aqui você faz o que você quiser. Entende? Aqui não tem uma regra específica, né? Então, como é que eu vou solicitar um novo cartão? Né? Tipo, a gente pode simplesmente... O que a gente faz quando tá aprendendo? A gente meio que faz um negócio fake, que é tipo assim, ó, console ponto, para simular que tá fazendo alguma ação, né? A gente pode dizer assim, enviando e-mail, né? Enviando e-mail, tá? Pode ser assim e, sei lá, pode ser assim, solicite um novo cartão ligando para o número. Aí você bota aqui um número qualquer, tá? 888, tá? Agora que eu percebi que eu tô com fone aqui de ouvido, não precisava dele, né? Tá, solicite um novo cartão ligando para o número 888, só um número padrão, tá bom? Que lógica é essa, Antônio? Cara, é só para dizer que ele tá fazendo alguma coisa, executou um e-mail. Ele pode até chamar um outro método, a gente vai aprender como é que um método chama outro método, tá? Ele pode chamar um outro método que está enviando e-mail. Está enviando e-mail, tá? Até para ser simples mesmo, para vocês entenderem, eu nem vou colocar isso daqui, tá? Mas só para saber, isso aqui é o corpo do e-mail, entendeu? Até colocar aqui, ó, dentro, até para facilitar mesmo para vocês, entendeu? Tá enviando e-mail, não é só isso, ele tá fazendo isso, tá bom? E, beleza. Agora, a gente tá nessa classe Program. Quando a gente falou de instância na aula passada, e quem não assistiu, eu recomendo muito que assista. Com a instância, a gente, pessoal, não acessa apenas os atributos dela como a gente fez. A gente acessa também os métodos dela, entende? Então a gente pode chegar aqui, ó, criar a instância bank, tá? E aqui, eu vou chamar aqui, como é que não tá indentado direito? Só um segundo. Var. Oxi, meu Deus. Tá. Var bank, tá? New bank. Não é new bank, não. New bank. Vou chamar um banco. Qual é o nome do banco aqui? Banco, sei lá, praiano. Qualquer nome aqui. É um banco qualquer que existe. Né? Minha imaginação hoje não tá legal. Tá. Vamos definir os nomes. Cara, você pode definir, mas você nem precisa, porque a gente só quer o método, tá? Depois eu explico. Então, eu quero acessar primeiramente os métodos. Métodos da instância da classe bank. Então, eu vou colocar aqui, ó, bank praiano ponto request new card. Pronto. Perfeito. É assim que você chama um método, entendeu? Vai colocar aqui, ó, chamando método da instância da classe bank. Estou chamando esse método aqui. O que esse método vai fazer?
ele vai printar na nossa tela essa mensagem aqui. Entendeu que legal? Isso é bem legal porque a gente poderia ter um texto enorme aqui e aqui tá super limpo. Não tem nada aqui. Na verdade, a classe program a gente coloca pouca coisa que a gente chama métodos. Então, olha só que legal. Deixa eu executar aqui. Olha só. Enviando e-mail. Solicite novo cartão ligando para o número tal, tal, tal. A gente solicitou esse e-mail. Ou seja, enviou e-mail, fez essa ação. Tá? Então, é bem bacana isso, né, pessoal? Acho assim, por mais que seja simples, é porque essa aula é um método sem retorno. Como a gente não retorna nada, a gente pode até ficar confuso do que ele está retornando, mas ele não está retornando nada, ele só está executando uma ação. Enviou e-mail. Por exemplo, eu quero chegar aqui, tipo, envia um e-mail. Tá aí, ó, enviou no e-mail, entendeu? Tá aí, ó, enviou no e-mail. Pronto, enviou. Como ele é feito, aqui a gente faz, mas pra gente não interessa agora a implementação, a gente só tá querendo ver como ele é chamado, entendeu? Deixa eu voltar aqui. Antônio, e esses atributos que você colocou aqui? Cara, nem toda classe ela precisa ter atributos, tá? Você vai usar o nome do banco para alguma coisa, o ID do banco para alguma coisa, senão não precisa colocar, entendeu? Mas se quiser, você pode colocar aqui, né? Aqui, ó. Banco Praiano, né? O nome do banco é Banco Praiano, só atende surfista, brincadeira. Banco Praiano, o ID, né? Dele, de operação 04, botar assim. Mas eu não tô usando isso nada, não tô usando pra nada. Então, só pra vocês saberem que a gente... Mas aqui é legal, porque pelo menos nesse exemplo aqui, a gente tá acessando os atributos e os métodos, tá? Só posso chamar um método? Não, você pode chamar vários outros métodos aqui. Você pode criar vários outros métodos, tá bom? Lembrando, que eu não sei se eu expliquei isso, mas a gente não pode, por exemplo, ter o mesmo nome de propriedade, tá? Dá erro. E a gente também não pode ter o mesmo nome de métodos. Eles têm que ter nomes diferentes. Mas sobre isso tem uma ressalva. Pode sim ter o mesmo nome, mas com tipo de assinaturas diferentes. Depois eu explico como é que funciona isso. Mas de início não pode, tá bom? Então, pessoal, nessa aula é um pouco mais curta, é só para explicar para vocês o funcionamento aí dos métodos, o que são eles. Então, a gente aqui, ó, a gente aprendeu aqui, cadê aqui sobre os métodos? Opa! Aqui a gente aprendeu o sem retorno e invocados. Então, a gente invocou o método e fez o método sem retorno, entende? Então, acho que deu para entender bem essa aula. Na próxima aula, a gente vai fazer uma coisa mais legal, que é criar um método que tenha um retorno. Então, a gente vai conseguir trabalhar com esses resultados. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Curtam, compartilhem, por favor. Comentem o que vocês acharam dessa aula, dúvidas que vocês tiverem. Se vocês quiserem conectar comigo, por favor, acesse o link aí embaixo. Tem um link do meu LinkedIn. Também tem um link do Telegram, que eu criei há pouco tempo. Então, nesse link do Telegram, a gente vai falar aí sobre vaga de emprego, oportunidades, dicas de programação, como iniciar na área, tá? Artigos, tudo que for, assim, imprescindível para sua carreira, eu vou tentar colocar lá nesse canal. É muito legal, recomendo, tá? O link dele aí embaixo. E também eu coloco aí embaixo também o link do meu GitHub, tá? Então, aqui tem todas as aulas, né? Como vocês estão vendo aqui. Tem até a aula 21. 22 no caso que eu coloquei. E se você puder me ajudar também, pessoal, se você puder dar uma curtida, você criar sua conta aqui, dar sua curtida, é bem interessante para mim também, tá? Então, vai me ajudar bastante. Então, pessoal, para essa aula é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.